Olá, graça e paz, eu sou Rodrigo Barbosa. Que bom poder estar aqui com você mais uma vez, para juntos podermos meditar no Evangelho segundo escreveu Lucas. Hoje, nós vamos ler do capítulo de número 24, do versículo de número 36 até o versículo de número 43. Jesus aparece aos 11 apóstolos. Quero convidar agora você para tudo que você está fazendo e nos próximos minutos, se dedicar e focar e abrir o seu coração à palavra do Senhor. E assim, juntos possamos crescer em graça e conhecimento na palavra. Vamos lá? Diz assim o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 35, eu quero ler. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o havia reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: "Paz seja com vocês." Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. "Por que estão perturbados?" perguntou ele. "Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma. Pois fantasmas não têm carne nem ossos, e como veem, eu tenho." Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então, Jesus perguntou: "Vocês têm aqui alguma coisa para comer?" Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante de todos. Bem, dois discípulos que estavam indo de caminho a Emaús puderam ter um bate-papo com o próprio Senhor e não o reconheceram. Mas quando o convidaram para passar a noite com eles, no partir do pão, os olhos deles se abrem e eles veem que eles estavam diante do próprio Senhor. Esses discípulos que estavam frustrados, indo embora porque não haviam compreendido ainda qual era o verdadeiro intuito e o verdadeiro motivo ao qual Jesus iria ser crucificado e ressuscitado, a verdadeira obra, agora eles compreendem e voltam correndo para contar aos 11. O Senhor já havia ali aparecido para outros discípulos, os anjos já haviam ali informado as mulheres de que o Senhor havia ressuscitado, mas os 11, os apóstolos, aqueles ao qual foram escolhidos pelo próprio Senhor, depois de uma madrugada de oração, ainda estão com dúvidas, não haviam compreendido bem a mensagem, o significado de tudo aquilo, apesar de todas as vezes que Jesus disse antecipadamente tudo aquilo que haveria de acontecer, e não só Jesus dizendo o que haveria de acontecer, como as próprias escrituras do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ao qual os judeus estavam habituados a ouvir desde criança, também falavam das mesmas coisas, mas a falta de entendimento faz com que obscurecesse a visão desses homens e eles não pudessem estar vivenciando plenamente tudo aquilo que estava acontecendo com eles naquele momento. Jesus aparece aos seus discípulos, enquanto aqueles dois voltam de Emaús, correndo para Jerusalém, para falar para eles: "Olha, o Senhor ressuscitou sim, nós vimos Ele e reconhecemos Ele quando Ele partiu o pão." Enquanto eles estão ali, conversando com os 11, o próprio Senhor aparece diante deles. Eles se assustam e pensam que é um fantasma. Olha isso. O próprio Senhor ressurreto diante deles. E mesmo assim, eles ainda duvidam. Mas o Senhor já logo abre a boca e diz: "A paz esteja convosco. A paz esteja com vocês." Sabe, eu penso aqui que como a bondade, a paciência de Jesus tem para com a gente. Quantas vezes na nossa caminhada, na nossa jornada, nós nós desanimamos, nós nos frustramos, nós
fazemos aquilo que não deveríamos ter feito, não compreendemos corretamente as palavras do nosso Senhor, nossos corações ficam entristecidos, nós acreditamos que o Senhor se esqueceu de nós e que o Senhor muitas vezes não tem amor e carinho por nós, mas mesmo assim, diante de todos esses corações, diante de todas essas ações, o Senhor vem e se interessa ainda em ter paciência de se manifestar em nosso meio. Meu Deus, como é bonito o amor de Cristo. Como é maravilhoso poder saber que temos um Senhor que nos ama de uma forma incondicional, apesar das nossas limitações, das nossas falhas. O que nós vemos aqui é que isso não foi, de fato, uma exclusividade dos 11, porque o Senhor se manifesta às mulheres, o Senhor se manifesta ali para os discípulos no caminho de Emaús, como vimos no episódio anterior. Quer dizer, não importa, não é uma exclusividade daqueles que foram chamados para apóstolos. O Senhor cuida dos pequeninos, eclesiasticamente falando assim também, se podemos dizer, todos são iguais no reino do Senhor. Sabe, quando você pensa que o Senhor virou as costas para você por causa da sua fraqueza, das suas limitações, das suas dúvidas, lembre-se dessa cena. Porque os discípulos aqui, pelo que nós podemos ver, eles, mesmo diante do Senhor, acreditando que aquilo é uma aparição fantasmagórica, o Senhor fala assim: por que vocês estão perturbados e vocês estão cheios de dúvidas? Olhem aqui as marcas das minhas mãos, olhem as marcas nos meus pés, sou eu mesmo, não é alguém tentando enganar vocês. E ele fala: toque-me. Por acaso pode se tocar em um fantasma? Por acaso pode se apalpar uma assombração ou um espírito? É claro que não. Mas mesmo assim, aí há um misto de alegria, euforia e medo e espanto neles. O versículo de número 41 falou isso pra gente. Aí Jesus fala assim: eu vou te dar outra evidência para vocês. Vocês têm aí alguma coisa para comer? Já viu algum espírito, algum fantasma ficar com fome? Eu quero compartilhar com vocês a comida. E dá um peixe para o Senhor e o Senhor come diante de todos eles. Essas são evidências de uma ressurreição. Um corpo físico que come, que é tocado, que não é mais limitado, claro, pelo pecado, pelas circunstâncias que estão ao redor. A lógica da física desse mundo não pode conter aquele que aparece no meio dos discípulos, mas mesmo assim pode ser tocado. Aquele que ressuscitou dos mortos, mas ainda come de um peixe junto com seus discípulos. Mas todas essas evidências servem para mostrar para a gente sobre a ressurreição, que haverá um dia em que não só a salvação dessa nossa alma, não só a salvação que nos aguarda no céu, na glória, essa salvação espiritual que nos priva da condenação eterna, mas também que os nossos corpos serão ressurretos no Senhor, para a honra e glória do Senhor. A ideia de que o corpo é mau, de que às vezes, olha, eu vou cremar porque esse corpo não presta para nada, como algumas religiões têm. Não estou falando nada contra a cremação em si, mas estou dizendo que a filosofia por trás de algumas cremações, na ideia de que essa matéria que não presta, tem que ser destruída por inteiro, não é isso que o cristianismo acredita. Jesus ressuscitará os corpos dos seus fiéis no último dia. Pense nisso. Cuide do seu corpo, não o despreze, porque o problema não é o corpo, mas é o teu coração, é a tua mente, é aquilo que está dentro de você que reflete no teu corpo. Sabe, uma coisa que eu quero pensar com você: todos temos direito de ter dúvidas. Olha para os apóstolos, diante de tantos testemunhos, diante da evidência do próprio Senhor, eles ficam ainda temerosos e têm dúvidas. E o Senhor não se incomoda com a dúvida deles. O Senhor não os repreende literalmente por causa da dúvida deles, mas o Senhor ali com paciência, longanimidade, os ensina, se revela a eles e mostra ter comunhão com eles. Sabe,
Não tenha medo das suas dúvidas. As expresse. O Senhor não vai te repudiar por causa dos teus questionamentos ou por suas dúvidas. Pelo contrário, a paciência, a bondade, a longanimidade do nosso Senhor faz com que nós possamos o conhecer cada vez mais. E assim, juntos, aumentarmos a nossa fé e a nossa confiança com todos os nossos sentidos. Toque, olfato, paladar. A fé cristã não é simplesmente uma fé mística, mas uma fé que pode ser tocada, assim como Cristo foi. Pense nessas coisas. Que a graça, a paz, o amor esteja sobre você e que juntos possamos, em breve, meditar novamente no Evangelho de Lucas. Um abraço.